Lucas, capítulo 7. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor? Vamos ler, então, com reverência à palavra do Senhor. O texto diz assim, a partir do versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa de Simão, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vai em paz. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Eu queria que você, aí no seu lugar, falasse com Deus. E pedisse a Deus que falasse ao seu coração. Amém? Você não veio aqui para me ouvir falar. Eu não tenho nada para falar para você, mas o Senhor, Ele quer edificar a sua vida. Através dessa palavra, e que a sua oração seja essa. Senhor, fala comigo e edifica a minha vida através da tua palavra. Peça ao Senhor que essa palavra, ela venha traspassar o seu coração. Faça a oração que Agostinho fez: Senhor, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Diga isso a Deus. Senhor, que eu seja ferido hoje pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é espada. E a espada, ela sempre fere, ó Deus, mas essa ferida é para minha cura, essa ferida é para minha libertação, essa ferida, Senhor, é para a glória do teu nome. Então, fira-me com a tua palavra nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos de todo o nosso coração, clamando sim, ó Deus, fira-nos com a tua palavra, Deus, porque esta ferida de amor é a ferida que nos traz cura, edificação, libertação, transformação verdadeira. Então agora ouve a oração da tua igreja, ouve a oração do teu povo, Deus, que pede a ti que o Senhor fale. São as ovelhas do teu pasto, são as ovelhas do teu rebanho. Então fala com o teu povo, para que o teu povo se regozije e se alegre em ti, Senhor. Oramos a ti nessa manhã, em nome de Jesus. E a igreja diz: pode sentar, meus irmãos.
O tema dessa mensagem hoje, irmãos, é o assombro da graça. E você vai entender o porquê que nós estamos colocando essa palavra assim, tão, às vezes, dramática. O assombro. E a gente poderia transformar essa palavra em espanto. Essa palavra poderia ser transformada por impacto. E eu acho que você já conseguiu olhar aqui e perceber no texto que nós estamos vendo aqui duas pessoas, na verdade são três pessoas nesse texto. Jesus, Simão, o fariseu. Esse Simão aqui não é Simão Pedro, tá? Até porque nós já pregamos sobre a casa de Pedro. E esse Simão aqui também não é o leproso. Deixa eu te dizer uma coisa só. Não pense que esse texto aqui, meus irmãos, ele tem a ver com aquele texto que fala daquela mulher que ungiu a cabeça de Jesus com o vaso de alabastro. Pastor, mas está aqui. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é um outro acontecimento. Eu também pensei, quando eu fui estudar o texto, vaso de alabastro, você vai só ligando uma coisa com a outra, mas na verdade não, porque Lucas está localizando esse momento no início do ministério de Jesus. E outra coisa, o texto é claro quando o texto diz que ela ungiu os pés de Jesus. Mateus, Marcos e João falam do fim do ministério de Jesus, colocam também uma narrativa parecida com essa no final do ministério de Jesus, e a mulher unge o quê? A cabeça. Então nós vamos ter, na verdade, esses dois momentos do ministério de Jesus. Só que aqui nós temos essas duas pessoas que estão em foco. Nós temos Simão, e Simão também está de alguma forma assombrado. Está ou não está? E nós temos também a pecadora, que também está assombrada. Só que são assombros diferentes. Simão está assombrado no sentido de que, com a sua arrogância religiosa, Simão olha e no coração, não diz nem a palavra que ele disse isso em voz alta. Para ele mesmo ele disse, sabia que ele não era profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher que está tocando nos pés dele. Ele não deixaria. Porque na cabeça de um religioso, irmãos, daquela época, se deixar tocar por um pecador era se contaminar. Na cabeça do religioso daquela época, se permitir tocar por alguém cerimonialmente impuro, era se tornar também cerimonialmente impuro. E tudo que um religioso queria era estar cerimonialmente puro. Entenderam isso? Tudo, guarde isso no seu coração. Tudo o que um religioso daquela época queria era estar cerimonialmente puro, para poder então entrar no templo, oferecer as suas ofertas, participar de todo o ritual. Para o religioso, irmãos, a pureza cerimonial era algo muito importante. Porque não estar puro cerimonialmente significa estar barrado dos rituais. É não poder participar de festas, é não poder participar de ritos. Então tudo que o religioso quer é preservar isso. E o Senhor Jesus, ele estava ganhando fama de ser um grande profeta. Quando a gente começa a ler o texto lá, a perícope de Lucas capítulo 7, nós vamos ter o milagre da ressurreição do filho da viúva. Lembra que eu falei isso semana passada? E o que acontece? Ali no versículo de número 16, do capítulo 7, está escrito que quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, meu irmão, porque até então
esse milagre nunca tinha acontecido. Esse milagre nenhum profeta, a não ser, como eu já falei para vocês, Elias e Eliseu lá atrás, muito tempo atrás. Aquilo foi um espanto. E as pessoas diziam o que naquele momento? Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então a fama de Jesus é, ele é um grande profeta. Mas no seu coração, irmão, religioso, preocupado com o rito, Simão está assombrado também. Se ele fosse profeta, ele jamais deixaria essa mulher tocar nele. Mas nós também temos uma outra pessoa assombrada. Uma pessoa que não estava convidada. Veja só uma coisa, irmãos. Aqui no versículo de número 37 está escrito que no meio daquele jantar, uma mulher que não tem nome. Interessante isso. Lucas dá nome para o fariseu. Não é isso? Como é que ele chama? Simão. Mas talvez até para preservar a identidade dessa mulher, Lucas não lhe dá nome. Mas narra a sua fama. E qual era a fama dela? Pecadora. Alguns comentaristas, irmãos, falam que ela talvez fosse uma prostituta. Nem todos concordam com isso, tá? Nem todos concordam com essa ideia de que essa mulher era de fato uma prostituta. Porque para ser pecadora, não precisava ser só prostituta. Sim ou não? Mas o fato é que a fama dela é de uma pessoa pecadora que não tinha sido convidada. Tá? Outra coisa, era comum na época, por exemplo, você oferecia um jantar para alguém importante na sua casa. Muito provavelmente esse jantar aqui Simão ofereceu logo após o encontro na sinagoga. Logo após a reunião da sinagoga no sábado, Simão oferece esse banquete a Jesus, convidando Jesus como um convidado de honra. Veja bem isso. Aquele convite de Simão para Jesus é um convite para ele vir na sua casa, mas como alguém importante, um convidado de honra. Só que o que era comum, irmãos? Que outras pessoas que não haviam sido convidadas também entrassem, não participavam do banquete. Estranho isso, né? Não é que eu consigo entender muito essa dinâmica. Mas as pessoas iam só olhar, ficavam atrás, olhando o que estava acontecendo. Alguns convidados até conversavam com essas pessoas que entravam nesse jantar para olhar, mas não participavam, não comiam, não estavam na mesa, mas estavam ali. O que é interessante é, essa mulher entra nesta casa, assombrada, e a palavra de Deus diz que ele estava jantando, e ela chega ali com um vaso, um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, né, aos pés de Jesus, ela chora, e ela molha com as suas lágrimas, ela enxugava com seus próprios cabelos, e ela beijava os pés de Jesus, e ungia com perfume. Por que está escrito, irmãos, que ela estava logo atrás? Porque as mesas daquela época não eram como as nossas, ok? Porque quando você fica pensando, como é que ela estava atrás? Porque a gente já mostrou para vocês aqui, num determinado momento, que as mesas eram baixas, não é isso? E que haviam almofadas espalhadas em volta da mesa, e as pessoas faziam assim, ó, elas literalmente se reclinavam na mão esquerda e ficavam com os pés para onde? Para trás. Entende isso? Ele não está com o pé debaixo da mesa como nós. Ele está numa posição um pouco deitado, com os pés para trás. E aquela mulher vem, e é muito interessante você pensar aqui, irmãos, por que os pés? Porque, amados, é uma posição de humildade. Porque quem é que deveria
lavar os pés dos convidados da casa? Lembra disso? O menor escravo. O menor escravo da casa. Se houvesse uma hierarquia dentro do serviço da casa, aquele escravo que era o menorzinho, que era o que quase não tinha muita coisa para fazer, era ele que ia lavar os pés. E o próprio Senhor Jesus, quando ele é indagado por Simão, ele fala assim: eu entrei na sua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés. Irmãos, a questão aqui nessa manhã é o seguinte: nós queremos Jesus na nossa casa. Queremos ou não queremos? Mas como nós temos recebido Jesus na nossa casa, irmãos? Nós queremos Jesus na nossa casa para trazer vida para nossa filha morta, como Jairo. Nós queremos Jesus na nossa casa para trazer cura, como na casa de Simão Pedro. Nós queremos Jesus na nossa casa para que Ele transforme as águas da nossa vida em vinho. A nossa relação com Jesus na nossa casa, irmãos, tem sido uma relação de consumo. Senhor, entre na minha casa. Eu quero que o Senhor esteja na minha casa. A gente cantava alguns anos atrás, lembra disso? Entra na minha casa, minha vida, mexe com... E ele ouve, irmãos. Ele ouve, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Só que como nós estamos recebendo Ele, irmãos? Queridos, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Quantos aqui já viveram a experiência de ter a sua vida mudada por conta de uma verdade que você aprendeu, e não somente aprendeu, mas apreendeu no seu coração? Quantos aqui nessa manhã, algo que te afetou de uma forma tão profunda, que te causou até um certo assombro, não sabia, não imaginava, nossa, e aquilo te trouxe esse espanto, esse assombro, mas que te levou a uma mudança muito séria, mas que só aconteceu essa mudança quando você alcançou a compreensão daquela verdade. Quem já passou por isso? Uma verdade que mudou radicalmente a sua vida. Seja na saúde, seja no trabalho. Algo que te impactou. E eu queria falar para você que há verdades, irmãos, que quando realmente são compreendidas, elas mudam o rumo da nossa vida para sempre. É verdade ou não é? Para sempre. E entre todas elas, meus irmãos, entre todas as verdades, eu quero dizer isso a essa congregação reunida aqui nessa manhã, entre todas as verdades que você já aprendeu e que mudou a sua vida, nenhuma é tão gloriosa quanto você alcançar a verdadeira compreensão sobre a graça de Deus revelada a você na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, essa graça, ela é a realidade central, irmãos, e mais gloriosa da fé que você confessa. Você tem alegria de dizer, quando alguém pergunta para você, você diz assim: eu sou evangélico. Ou você diz: eu sou cristã. Ou você diz: eu sou protestante. Mas eu quero que você entenda que essa verdade sobre a graça de Deus, ela é central. E ela, a princípio, quando a gente conhece essa graça, a princípio ela gera um assombro no nosso coração. E você vai se lembrar agora do que eu vou dizer. E eu vou dizer que isso fica tão evidente, irmãos, porque nós nos lembramos da nossa experiência de conversão ao Senhor. Você lembra? Você lembra do quanto você ficou assombrado
maravilhado, quanto você ficou constrangido quando você conheceu Jesus. Você lembra do impacto que teve na sua vida? Eu lembro na minha vida, meu irmão e minha irmã. Eu ainda posso me lembrar e me sentir, e lembrar daquele sentimento de ter meu coração preenchido. Um coração vazio, um coração que viveu durante 21 anos deprimido. Um coração que durante 21 anos viveu uma tristeza que não tinha aparentemente nenhum motivo aparente. Mas que quando Jesus o encontrou, eu sentia uma sensação de plenitude, uma alegria, meu irmão e minha irmã. Eu me lembro das noites, eu me lembro do dia que eu abri a Bíblia, e eu não conseguia entender nada dela. Eu não sei se você teve essa experiência. Eu não conseguia entender a Bíblia. E ali eu fiz uma oração e falei: Senhor, eu quero entender a tua palavra. E meu irmão, como que se tivessem caído escamas dos meus olhos, a palavra de Deus começou a fazer sentido para mim. Ah, que maravilha! Eu me lembro daquela sensação, irmãos, de eu entrar no meu quarto, de chegar do trabalho, da igreja, e eu querer ir para o meu quarto, e eu sentava na minha cama, e eu falava: Senhor, eu estou aqui, e eu preciso de ti, irmãos. Ah, eu falo isso, eu me emociono. Sabe por quê? Porque era como que se o Senhor entrasse no meu quarto. Quantas vezes é como que se eu sentisse Ele sentando ao lado da minha cama, dizendo para mim: eu estou aqui, eu estou aqui. Eu me lembro disso, irmãos, do assombro da graça. Só que à medida, meu irmão, que os dias passam, que a vida vai acontecendo, a gente corre um risco perigoso, irmãos, e silencioso. E sabe qual é esse risco? De nós nos acostumarmos com aquilo que deveria nos deixar prostrados em profunda reverência. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando você olha para essa passagem, você vê uma mulher prostrada, porque não tinha como ela estar na posição que ela estava, se ela não tivesse se prostrado. Ela não teria conseguido alcançar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela não teria enxugado os cabelos de Jesus, aos pés de Jesus, com os seus próprios cabelos. Ela não teria conseguido ungir os pés dele com aquele perfume caro, que custou algo muito valioso, se ela não tivesse se prostrado. Irmão, sabe qual é a figura que nós podemos olhar para esse texto e ver hoje? Primeiro, na figura de Simão, aquelas pessoas que estão há muito tempo na igreja, aquelas pessoas que estão há muito tempo na religião, e que vai passando o tempo, que vai passando os dias, e ele vai vivendo a vida dele, e ele vai se acostumando a participar de ritos, a participar de certas coisas, mas ele foi perdendo o assombro da graça. Aquela mulher não. Aquela mulher representa, sabe quem? Geralmente os novos convertidos. Porque os novos convertidos, irmãos, eles são entregues. Os novos convertidos, eles têm uma disposição. Os novos convertidos, eles têm um assombro dentro deles, porque algo tocou tão profundamente a vida deles, que eles estão prostrados, que a atitude deles é de reverência. Só que, como eu falei para você, o problema para nós hoje é esse. Os dias se passam, e nós vamos nos acostumando, com aquilo que deveria nos deixar prostrados em profunda reverência. Nos acostumamos com a graça. A graça não causa impacto em nós. Quando o irmão Carlos canta aqui: fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe. Era para a gente cantar de joelho isso. Era para a gente cantar prostrado. No mínimo com lágrimas nos olhos. Para a gente canta assim:
Fui alcançado por tua graça. Maravilhoso. Esse culto vai acabar quando, hein? Que trouxe salvação. Pois amanhã eu tenho um negócio para resolver. Sério. Eu tenho que passar no mercado. Quando acabar o culto, eu tenho que passar no mercado. Que trouxe salvação para. Eu tenho que mandar um zap para não sei quem quando eu chegar em casa. A gente canta assim, irmãos. A graça não nos traz assombro. A graça já não mais nos coloca prostrados. A rotina, a pressa, a frieza espiritual, irmãos. Uma vida religiosa vai nos roubando o assombro diante da cruz. Amados, a Escritura ela nos mostra que o coração regenerado, ele não vive assim. O coração regenerado, ele vive em constante admiração pela graça e a beleza de Cristo. Porque ele sabe que não é o esforço humano que mantém a sua fé viva. É como Paulo, escrevendo aos Romanos, terminando aquela sessão sobre a salvação, ele diz, profundidade das riquezas. Tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu alguma coisa para ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Um homem impactado pela graça. Um homem assombrado com a graça. E queridos, eu quero dizer para vocês isso. O que aconteceu conosco não é comum. O que aconteceu comigo e com você não é trivial, não é normal. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A nossa vida era uma vida de ofensa a Ele. E Ele não nos deixou abandonados nesse lamaçal de pecado. Mas o seu amor nos alcançou. E Ele nos escolheu. E por nos escolher, Ele nos chamou. E por nos chamar, Ele nos justificou. E por nos justificar, Ele está nos santificando. E nos santificando, nós temos a esperança que naquele dia nós seremos glorificados juntamente com Ele. Aleluia. Por isso a igreja é chamada a viver continuamente à sombra da cruz, renovando diariamente a contemplação do Evangelho, irmãos. Por que nós temos que pregar o Evangelho para nós todo dia? Antes de você pregar para os outros, pregue para você o Evangelho. Porque todo dia nós precisamos ouvir que nós estávamos mortos. Todo dia nós precisamos nos lembrar de que o que aconteceu comigo não foi algo comum. Eu fui alcançado pela graça do Criador do universo. Os reformadores, Lutero disse sobre a graça, maravilha. A graça é uma maravilha que nunca envelhece. João Calvino, ele disse assim, a grande obra do Evangelho é manter os nossos olhos abertos para o esplendor da graça. Jonathan Edwards, ele disse, os santos nunca se cansam de contemplar a beleza de Cristo. Em Lucas 7, meus irmãos, Jesus nos coloca diante de uma cena muito chocante, como eu já falei para vocês. Um fariseu respeitado, dono de prestígio, religioso, que recebe Jesus na sua casa, mas que o trata com frieza. Que o trata como se ele fosse alguém comum, nem isso, irmãos. Nem como alguém comum. Porque nem a hospitalidade costumeira ele estendeu a Jesus Cristo. Mas nós temos uma mulher conhecida por sua vida pecaminosa, que se aproxima de Jesus com lágrimas, perfume e devoção profunda.
E nessa cena, Jesus revela, meu irmão, sabe o quê? Quem entendeu realmente a graça e quem nunca compreendeu. Entende isso? Nós temos essas duas pessoas. Aquela que, na compreensão da graça, entra naquele jantar, mesmo sem ter sido convidada. Mesmo sem ter sido convidada. O coração dela, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher, ela não estava se convertendo naquele momento, ela já estava convertida. Escute uma coisa, a pecadora, ela não se converteu ali. A atitude da pecadora é uma atitude de gratidão. Deixa eu te falar, em algum outro momento, ela ouviu Jesus e teve a sua vida transformada. Entende isso? Em algum outro momento, seja na casa de uma outra pessoa, seja no ensinamento público. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma pessoa que sabe quem é, sabe o que fez e sabe que não merece o que recebeu, constrangida. E que leva o seu melhor. Leva o seu melhor. Irmãos, nós vivemos hoje um tempo em que a igreja de Jesus se relaciona com Ele para pedir coisas. Pouco lhe oferece, mas espera muito dele. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que a igreja pede. Eu não estou te falando que é para você não pedir. Porque o próprio Cristo disse assim: pedi e vos será dado. Batei, buscai. Mas será que é só isso? Será que é só isso, irmãos? Aonde está o assombro? Será que é preciso ficar acontecendo milagre atrás de milagre? Eu prego há 30 anos o Evangelho. Há 25 eu sou ordenado pastor oficialmente. Mas nunca vi ninguém falar assim: eu quero dar um testemunho. E eu quero dizer que eu estou impactado pela graça de Deus. Quero dizer que eu vivi um milagre. O milagre da transformação da minha vida. Meu coração de pedra foi transformado em coração de carne. Eu quero testemunhar que todo dia eu levanto com meu coração agradecido, porque eu recebi tanto mais do que eu merecia. Não, a gente está esperando o milagre acontecer, né? Pastor, quando aquilo acontecer, aliás, estou orando para que aconteça até antes do jantar de ação de graças. Eu quero dar o meu testemunho no jantar de ação de graças. Eu quero, naquele dia, estou preparando o meu testemunho. Estou orando a Deus. Porque agora você não tem nada para falar? Você não tem nada para testemunhar agora? Você tem. Você tem um grande milagre para contar. De uma transformação que o Senhor está operando na sua vida, meu irmão e minha irmã. A pergunta central para nós aqui nessa manhã, meu irmão e minha irmã, é: como nós estamos respondendo ao perdão de Deus? O perdão de Deus não nos assombra. O perdão de Deus não nos impacta. Sabe por quê, igreja? Porque talvez, irmãos, e eu digo isso com todo respeito a todos os irmãos que estão aqui nessa manhã. Talvez porque o nosso coração hoje está muito mais conformado à religião do que ao Evangelho. Porque a religião faz isso, irmãos.
A religião, ela vai nos conformando com um sistema de regras. Entende isso? Eu fui no culto, eu dei meu dízimo, eu entreguei o sopão, eu entreguei uma cesta básica no final do ano, eu fiz tal coisa, e a gente vai se acomodando, entenderam? A gente vai achando assim, estou cumprindo o currículo. Coração quebrantado. Como é que nós estamos respondendo? Com um coração religioso ou com um coração quebrantado? Porque veja a pergunta que Jesus ele faz quando ele conta para o fariseu. O que é interessante é que o fariseu, como nós vimos no texto, ele fala para ele mesmo. Ele não fala em voz alta, ok? É um pensamento. Daí já mostra que Jesus era um profeta, sim ou não? Porque sem que ele falasse, Jesus sondou o coração dele. E Jesus não o acusa, mas Jesus conta uma parábola. E ele conta qual é a parábola? Haviam 2 credores. Um devia 500 moedas, 500 denários. E o outro devia 50. Ou seja, um devia muito, e a dívida do outro era o quanto do que devia bastante? 10%. Não é isso? Um 500 e o outro 50. Mas os dois deviam. Ou seja, o que é que Jesus está falando para esse homem? Que está dizendo que aquela mulher é pecadora? Você também é pecador. Sim ou não? Concorda comigo? O Senhor não fala assim, havia um devedor. O Senhor diz, haviam quantos devedores? Um devia muito. E o outro devia 10%. Mas ambos deviam. Ou seja, você também é pecador, Simão. Só que você está espantado. Porque quando Jesus fala assim, e o credor, perdoou, versículo de número 42, como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. E aí a pergunta crucial, igreja, qual deles, portanto, o amará mais? Essa é a pergunta para nós também nessa manhã. Porque o Senhor responde e explica e fala o seguinte, Simão, quem amará, Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, eu penso que é aquele a quem mais perdoou. É a lógica, sim ou não? E o Senhor responde o que para ele? Você julgou bem. Acompanhe comigo no texto, versículo 44. E voltando-se para a mulher, ele disse a Simão, você está vendo essa mulher? Queridos, veja bem uma coisa. Primeira coisa que nós temos que olhar aqui, que está acontecendo algo muito impactante. Jesus colocar aquela mulher como exemplo para aquele homem. Quem entendeu o que eu disse aqui, diga amém. Compreende isso? Até porque, veja bem, um fariseu de carteirinha, meu irmão, nem com a sua própria esposa ele andava na rua. Tá? Nem com a filha mais velha, para não dizerem que ele estava andando com alguma mulher, porque alguém pode não me conhecer, não conhecer minha mulher e podem me julgar. Então a mulher andava atrás e ele na frente. Era assim que era o costume. Agora você imagina um fariseu religioso que achava que estava com a vida lá em cima, ser comparado primeiro a quem? Uma mulher. Irmãos, os fariseus, eles não ensinavam nem a lei para as mulheres, tá? Nem para as mulheres, porque eles achavam que era uma perda de tempo. Ensinar a lei para as mulheres. Então, não vamos perder tempo com isso. Vamos passar porque é mais importante. E agora, o fariseu ser comparado a uma mulher que era? Você está forçando a barra, Jesus.
Você está forçando demais. Mas é isso que ele está fazendo. Olha, está vendo essa mulher aqui? Essa mulher aqui, vamos acompanhar comigo, versículo 44. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas. Lutero, ele diz que essas lágrimas são as águas do coração daquela mulher. Bonito isso. As águas, ela lava os pés dele com as águas do seu coração. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Outra coisa que era incomum, uma mulher soltar os cabelos na frente de pessoas que não eram da sua família. Uma mulher naquela sociedade, ela andava de véu, e ela só soltava o véu quando ela estava dentro de casa com o seu marido ou com os seus filhos. Era totalmente algo impensável, mas aquela mulher não está preocupada com regras sociais. Ela está impactada com a graça que ela foi alcançada. Ela enxuga com seus cabelos. Versículo 45. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar o que, igreja? Os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo. Mas esta, olha que interessante isso, irmãos. Nem com um azeite barato, nem com um azeite que não te custa muita coisa, você me ungiu a cabeça. Essa trouxe para mim o perfume mais caro, porque o perfume do vaso de alabastro, meu irmão, era um dos perfumes mais caros da época. Inclusive, o vaso de alabastro era selado. O perfume era tão raro, e eu já trouxe uma pregação aqui sobre isso. O perfume era tão raro, tão precioso, que se selava, colocava-se e se selava. E uma coisa interessante é que quando se quebrava, para poder se usar, tinha que se quebrar. E se quebrando, tinha que usar de uma vez só. Não tinha como guardar. Tinha que usar tudo aquilo de uma vez só. E é isso que essa mulher está fazendo, meu irmão. Ela está quebrando esse vaso. Ela está ungindo os pés do Senhor. Por isso afirmo a você, versículo de número 47, que os muitos pecados, olha que bonito aqui, igreja. O Senhor Jesus, ele não passa a mão na cabeça dela. Ele não está tentando dizer assim, não. Ele sabe quem ela é. Sabe ou não sabe? Ela tem muito pecado, é verdade. Ela é uma grande pecadora. Mas os pecados dela foram perdoados. Porque ela muito amou. Deixa eu te explicar só uma coisa aqui. O perdão não é fruto do amor, porque ela muito amou, então ele perdoou. Amém, irmãos? Não é isso que o texto está querendo dizer, tá? O texto está querendo dizer o seguinte, porque ela foi muito perdoada, então ela muito amou. Porque a preposição no grego aí tem esse sentido de fazer com que a gente entenda que a causa, entenda uma coisa, a causa do perdão não é porque ela amou muito. A causa da gratidão dela, do assombro dela, é que ela foi muito perdoada. E quando você é muito perdoado, você ama muito. E é isso que o Senhor chama a atenção. E aí ele vira, e está escrito aqui no versículo 48, então disse a mulher, os seus pecados estão perdoados. Jesus está mostrando aqui, meu irmão e minha irmã, que ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. E eu quero ir para a conclusão dessa palavra nessa manhã com todos vocês aqui. Hoje, meu irmão e minha irmã, Jesus ele pergunta a essa igreja, como você o tem recebido? Ei, meus irmãos, você quer Jesus na sua casa? Você quer Jesus na sua vida? Mas como você o tem recebido? Como Simão ou como a mulher? Simão ofereceu um respeito, mas totalmente superficial. É verdade ou não é?
totalmente superficial. Irmão, será que é assim que você está caminhando com Jesus? Você está fazendo as coisas, ó, está no automático, sabe? Sabe aquele assombro, como eu falei aqui? Sabe aquele impacto, sabe aquela coisa assim que te enchia o coração, que fazia você, sabe, Senhor, estou rendido, estou aos teus pés. Mas o tempo passou. E hoje a sua relação com Jesus é até de respeito, mas totalmente superficial. A mulher, irmãos, ela ofereceu um amor profundo. Profundo, sabe por quê? Porque quem foi muito perdoado, ama muito. E quem foi pouco perdoado, ama pouco. E aí eu te pergunto, você acha que o que o Senhor fez na sua vida é pouco? Será que você pensa isso? Será que a sua maneira de começar a enxergar o seu relacionamento com Jesus não está dessa forma? Será que você não está como aquela pessoa, muito tempo de igreja, que começa a se sentir justificada por aquilo que faz, por aquilo que tem feito? Eu não sei o que você tem feito ou não tem feito, porque talvez você não esteja fazendo. Mas o que eu quero dizer para você é que o perdão do Senhor, a graça do Senhor não veio e não virá sobre a sua vida por qualquer coisa que você tenha feito ou vai fazer. O perdão dele é derramado na sua vida por sua graça. Por sua graça. A questão não é o quanto você deve, mas se você reconhece a sua dívida e você recebe o perdão em Cristo com assombro. Amém, igreja? Com assombro, com impacto. Eu volto a dizer para vocês, meus irmãos, o que aconteceu conosco não é normal, não é trivial, não é comum. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, o Senhor, ele repreende a igreja de Éfeso. E ele diz o seguinte: eu tenho visto as tuas obras, eu tenho visto tudo o que você faz, eu tenho, porém, contra ti uma coisa, que você abandonou o primeiro amor. Irmãos, a gente pode estar fazendo um montão de coisa para Jesus, sem estarmos impactados. Entende isso? A gente pode estar envolvido em ministérios, a gente pode estar envolvido em departamentos, a gente pode estar envolvido com coisa até fora. Talvez aqui eu não faça nada, pastor, mas o senhor não sabe o que eu faço fora, amém? Continue fazendo, só não se sinta justificado por isso, porque você nunca será. Só não se sinta justificado porque você ajuda as pessoas lá fora. Porque a sua aceitação em Jesus Cristo é por causa da graça e do amor de Deus. Você pode estar fazendo um montão de coisa, meu irmão, mas você não está assombrado. Você não está mais impactado pela graça. Você não está mais rendido, rendida. É exatamente isso, o assombro inicial que a graça produz. A graça desperta um quebrantamento, a graça desperta alegria, ela desperta reverência, amor profundo e gratidão. É o que essa pecadora está mostrando. Ela não perdeu o assombro da graça, e é isso que o Evangelho faz. Simão é totalmente o oposto. Isso é o que a religião faz. Meu irmão, será que você pode dizer realmente que a sua fé é evangélica? Olhando para tudo que você está ouvindo nessa manhã, será que você pode dizer que a sua fé é a fé do Evangelho mesmo? Amados, eu quero contar uma ilustração para você, para a gente terminar. Conta-se que um relojoeiro famoso, ele recebeu um relógio totalmente destruído na sua relojoaria. E o dono explicou para ele que já havia levado aquele relógio em tantos profissionais, mas todos tinham dito só uma coisa: não vale a pena consertar. Está perdido. Não tem jeito. Mas aquele relojoeiro olhou cada peça,
abriu o mecanismo, limpou as engrenagens, e por muitos dias e horas, irmãos, um trabalho ali, sabe, dedicado, ele conseguiu restaurar completamente aquele relógio. Aquele relógio ficou tão perfeito, irmãos, que ele parecia novo. E quando o dono do relógio foi buscá-lo, ele ficou impactado. Amém? Ele ficou assombrado por causa do trabalho que o relojoeiro havia feito. E com os olhos cheios de lágrimas, ele disse assim: eu não posso acreditar que isso é possível. Porque eu sabia o estado que eu entreguei a você. Mas eu nunca imaginei que eu pudesse receber algo tão restaurado. Sabe qual foi a resposta do relojoeiro, meu irmão? Foi essa: os outros olharam o estrago, eu olhei o valor. Amém, meus irmãos? Queridos, nós fomos muito perdoados. E nós precisamos ter o nosso coração cheio de gratidão. Assim como aquele relógio, a mulher pecadora de Lucas 7 sabia o estado em que estava. Mas a sociedade só olhava o seu estrago moral. Os fariseus viam a sujeira, a falha, a condenação. Mas Jesus viu valor naquela pecadora. Aquilo que só a graça pôde restaurar. Que nessa manhã, meus irmãos, a nossa oração seja para que o assombro da graça volte para o nosso coração. Porque quando o assombro da graça acontece, quando percebemos que Deus sabe exatamente como chegamos, e ainda assim nos decidiu restaurar completamente, só há uma atitude a tomar: nos derramar aos seus pés, com toda gratidão e amor do nosso coração. Curva a sua cabeça no seu lugar. Vamos orar. Ó Deus e Pai, aqui nessa manhã, Jesus, nós queremos te confessar, Deus, que houve um tempo da nossa vida, Senhor, sabe, em que havia esse assombro, em que nós não medíamos esforços, tempo, nada, porque nós queríamos estar perto de Ti, Jesus. Como aquela mulher, ela queria estar perto do Senhor. Ela queria retribuir tudo aquilo que ela havia recebido. Por isso ela lhe oferece o melhor perfume. Por isso ela se coloca diante de Ti como uma serva humilde. E é isso que nós estamos precisando, Jesus. Nós estamos precisando, Senhor, que o Senhor restaure no nosso coração o assombro da graça. Ah, Senhor, houve um tempo na nossa vida em que nós queríamos tanto estar perto de Ti, que a gente não media nada, que a gente, como aquela mulher, a gente invadia, ó Deus, os lugares para poder estar contigo, para poder nos derramar aos teus pés. Quantas vezes nós queríamos sair do trabalho, nós queríamos sair da escola, nós queríamos sair ali, mesmo da nossa família, e entrar naquele quarto e nos jogar aos teus pés, e ficarmos ali te adorando, e ficarmos ali, ó Deus, assombrados com a graça, reverentes. Quanto nós te servíamos, Senhor. Ah, como nós te servíamos. Não havia nada e nem ninguém capaz, suficiente de nos abater, de nos fazer desistir. Mesmo, Deus, muitas vezes entristecidos com palavras, muitas vezes, ó Deus, entristecidos com atitude, estávamos ali entregues, te entregando o nosso perfume, te servindo, aos teus pés, Senhor. Oh Deus, mas os tempos foram passando, os dias,
E nós fomos perdendo esse assombro. E nós fomos ficando como aquele homem religioso, Senhor, te questionando, questionando as pessoas, nos tornando, ó Deus, fiscais da religiosidade alheia, com um coração duro, Senhor, na Tua presença. Quanto tempo nós não choramos mais na Tua presença, Senhor? Quanto tempo faz que, tocados por Tua presença, não caem lágrimas dos nossos olhos? Como estamos endurecidos, Jesus. Mas aqui nessa manhã nós oramos a Ti. A nossa oração não é por coisas. Embora o Senhor conheça todas as nossas necessidades, o Senhor sabe que nós precisamos de tantas coisas. Mas o que nós precisamos, Senhor, de fato, novamente nós queremos orar aqui e pedir ao Senhor: dá-nos o assombro pela Tua graça novamente. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão. Pastor, o senhor orou, eu não senti nada não. Amém, continue orando. Porque, meu irmão, o evangelho não é sentir coisas. O evangelho tem momentos que a gente vai ter que caminhar sem sentir. Mas pela fé, nós cremos que o Senhor é Deus que restaura em nós o assombro. Você sabe que ontem, quando eu terminei o sermão, quando eu concluí ele ontem de tarde, eu pedi isso ao Senhor. Não pense você que eu estou pregando aqui para você como alguém muito assombrado pela graça. Não pense. Não pense que você está diante de um homem assombrado pela graça. Não, meu irmão. Eu reconheço que tantas coisas já aconteceram na minha vida. Eu reconheço que tantas coisas já se passaram, que parece que me endureceram, sabe? Que parece que me endureceram. Mas ontem, antes de dormir, eu fiz uma oração e eu falei: Senhor, em nome de Jesus, restaura o meu coração. E eu quero isso, irmão. Faça também essa oração, continue orando. Amém? Até que você volte a estar prostrado aos pés do Senhor novamente. Vamos ficar de pé? Vamos dar a bênção final. Deus, nós te agradecemos e te louvamos por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por tudo que vivemos aqui. Ainda que possamos sair daqui nessa manhã impactados pelo confronto que nós tivemos contigo, que esse confronto possa trazer transformação para o nosso coração e para a nossa vida. Deus, guarda o teu povo debaixo da tua paz, leva o teu povo debaixo da tua graça, dê-lhes uma semana abençoada, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus. Está encerrado o culto. Abrace o seu irmão, sua irmã. Vai na paz. Deus te abençoe.